Graça e paz, graça e paz a todos que têm acompanhado essa série, a você que em algum momento nós estamos aqui em maio de 2024 e estamos transmitindo aqui, gravando essa série que temos intitulado de Enchei a Terra. Nós queremos aqui só recapitular, nós estamos na quinta ministração desta série e eu gostaria aqui de lembrar que algum tempo atrás eu estava ouvindo alguém pregando uma série falando desse assunto. E o Senhor então nos despertou a ministrar essa série aqui nesse ambiente, na nossa comunidade. Eu sou o pastor Amarildo e esta é a Igreja Batista Cristo Rei em São Miguel do Guaporé, cidade no centro, na área central de Rondônia, e nós estamos aqui servindo o Senhor com alegria. E enquanto ministrávamos essa série chamada Enchei a Terra, porque nós entendemos no Senhor de que a ideia de encher a terra, do tema dessa mensagem, vem da ordem de Deus a Adão, ao primeiro casal, quando ele os abençoa e diz: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. Quando nós ouvimos Deus falar frutificai, entendemos que Ele está dizendo tenha filhos. Quando Ele diz multiplicai, Ele está dizendo que os seus filhos tenham filhos e que os seres humanos se espalhem, aumentem, se multipliquem. Quando Ele diz enchei a terra, Ele está dizendo o ser humano precisa ocupar toda a terra que criei, ocupar todos os espaços e sujeitá-los. É interessante que quando se trata de encher a terra e se tratando de ocupar todos os espaços, a pergunta que me veio ao coração é se a igreja do Senhor Jesus tem cumprido com esta ordem, tem obedecido esta ordem, tem andado segundo esse propósito tremendo de Deus, com a visão exponencial de que não apenas precisaríamos frutificar ou multiplicar, mas também de ocupar os espaços na sociedade. Essa série trata das 7 áreas de influência na sociedade, dada a visão dessas 7 áreas a Loren Cunningham e Bill Bright, quando eles se uniram para conversar sobre o que Deus havia falado para eles, no sentido de que eles oravam pedindo a Deus para dar a eles uma visão acerca de como transformar a humanidade e trazer de volta a humanidade para o Senhor. O Senhor então dá a eles uma visão e eles trabalham essa visão junto e percebem que o que o Senhor está dizendo é que eles deveriam focar em 7 áreas de influência na sociedade. Essas 7 áreas de influência são família, religião, educação, artes, mídia, economia e governo. Eu gostaria aqui de tratar nessa oportunidade sobre mais uma área de influência. Nós temos aqui entendido que a Igreja do Senhor precisa despertar. A primeira, a mensagem de introdução a essa série, nós tratamos do tema é hora de despertar. Paulo disse aos Romanos que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. É preciso que nós
paremos para pensar sobre a necessidade que temos de voltarmos aos princípios estabelecidos pelo Senhor, e esse talvez possamos entender como, vamos pensar aqui no terceiro princípio estabelecido por Deus para aqueles que andam segundo o seu propósito. Ele disse para Adão: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Quando ele manda Noé sair da arca, ele fala exatamente isso: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Quando ele chama Abraão, ele diz para Abraão que a partir de Abraão, o desejo dele seria abençoar todas as famílias da terra. No Salmo 2, versículo 8, há uma declaração muito importante, fala assim: peça, e eu te darei as nações por herança e os reinos da terra por sua possessão. A palavra de Deus vai sempre mostrar que o desejo de Deus é alcançar o mundo. Jesus veio a esse mundo e ele declarou um dia que Deus amou o mundo, o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo falando ainda em Atos, Lucas registrando palavras de Paulo, Paulo diz que Deus ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Pedro, quando fala da volta de Jesus, ele diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Jesus, quando ele comissiona os seus discípulos, ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque há um plano de Deus, e Jesus vai dizer, quando ele fala da sua volta, do fim de todas as coisas, os sinais, diga-se de passagem, os sinais estão todos aí acontecendo. Ele diz que este evangelho do reino será pregado em todos os cantos da terra, e então virá o fim. É preciso que a igreja, que é a única com autoridade e autorização para pregar o evangelho do reino, que essa igreja alcance todos os espaços da sociedade, todos os cantos da terra, e anuncie o evangelho do reino, e então virá o fim. A Bíblia diz que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, não é? Nós somos a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Falando disso, é importante pensar que todas as áreas da sociedade têm necessidade de que a igreja do Senhor Jesus atue nessas áreas. E nós falamos aqui de algumas delas, e hoje eu gostaria de lembrar de mais uma área. Eu quero aqui nessa nossa sexta ministração, mas falando da nossa quinta área, porque a primeira ministração foi uma ministração de introdução. Eu gostaria de pensar com você um pouco sobre economia, a área de influência chamada economia. É importante que em todas as vezes que nós estamos pregando aqui, ou praticamente todas as vezes, estamos lembrando de Romanos capítulo 11, versículo 36. Lá diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Às vezes você que é servo de Deus, igreja do Senhor Jesus, tem percebido em você mesmo, talvez na sua comunidade de fé, na sua família, talvez nos seus negócios, que nem tudo
tem sido para ele. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, que se faça tudo para a glória de Deus. E nós vamos notar que, infelizmente, para nossa tristeza e nossa vergonha, a grande parte das coisas que fazemos não tem sido para a glória de Deus, porque a gente às vezes ainda pensa que há coisas que são para fazer para a glória e outras que não tem necessidade de fazer, mas a Bíblia diz que quer comamos, quer bebamos, está falando das nossas necessidades principais, necessidades fundamentais, mas aí ele vai dizer assim: ou façamos qualquer outra coisa. E quando você pensa em qualquer outra coisa, você pensa em quê? Sabe o que eu penso? Eu penso em qualquer outra coisa. Faça para a glória de Deus. Eu quero ler alguns textos para a gente entrar no assunto aqui. A gente já disse que, já mostrou aqui desde a introdução, que o cofundador da Jocum, Jovem com uma Missão, Loren Cunningham, afirmou que existem 7 áreas de influência que, se investirmos nela, podemos ganhar o mundo para Cristo. Ele conta que em 1975 ele estava orando e pensando no assunto, e logo ao encontrar o fundador do campus Crusade for Christ, o Dr. Bill Bright, ele descobriu que Deus lhe tinha dado diversas áreas para trabalhar o evangelismo, e ambos então se reúnem aquilo que Deus havia lhes dado e encontraram 7 áreas de influência. E essas áreas que eu já disse aqui: família, religião, educação, mídia, economia, governo. A família, religião, educação, artes, economia, governo e mídia. Essas áreas. E hoje eu gostaria de lembrar da área de influência chamada economia. Antes eu quero ler o texto, mas antes de ler, vamos fazer melhor ainda aqui, vamos orar a Deus. Onde quer que você esteja, no lugar que você esteja, no dia, no mês ou mesmo no ano em que você esteja, lembre que se você parou para ouvir essa palavra, é porque Deus tem um propósito para a sua vida, e eu quero aconselhar você que não viu as outras ministrações, elas estão no meu canal do YouTube, Amarildo JD Almeida. Você pode ir lá e as áreas de influência estão lá sendo ministradas. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, eu te louvo, porque o Senhor é Deus maravilhoso e tem, ó Deus, nos salvado, tem nos transformado, tem nos comissionado, mas também tem nos capacitado para isso, e além de capacidade, de comissão, o Senhor tem nos mostrado onde o Senhor quer que atuemos, e estamos aqui, ó Deus, lidando com essas 7 áreas de influência, e eu peço ao Senhor que a igreja do Senhor Jesus, a partir da comunidade onde eu estou ministrando, pastoreando, que nós, ó Deus, como igreja do Senhor, entendamos que parece que é apenas uma história, e parece que é uma coisa que não são princípios do Senhor, mas que são, e que o Senhor nos desperte para isso, o fato de que o Senhor nos mandou encher a terra, ocupar os espaços. Muito obrigado, Deus, por esta visão, por esta palavra e por nos chamar para isso, por nos escolher para isso. A tua palavra diz que não fomos nós que nos escolhemos, mas o Senhor nos escolheu para que nós possamos frutificar, que nós possamos ir e dar fruto, e esse fruto permanecer. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por cada vida que de alguma forma, por alguma circunstância, ou simplesmente porque desejou aprender um pouco mais, está vendo essa gravação, esse vídeo agora.
Que o Senhor esteja abençoando a sua família, a sua casa, a sua cidade e todas as coisas que essa pessoa está de certa forma relacionada, que o Senhor esteja visitando, Deus, e aquilo que não tem a ver com o Senhor, que o Senhor venha despertar o coração para mudar de rumo essa história. Pai, muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero aqui ler o texto que está em 1 Coríntios 4, verso 1 e 2, que diz assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado espera-se que seja fiel. Quando se trata de mistério de Deus, se trata de algo que nós que as pessoas ainda não entenderam direito. E uma das coisas que o Senhor trouxe ao meu coração, como eu já disse aqui, quero repetir isso aqui, foi que ao observar o fato de que existem áreas de influência que nós precisamos ocupar, ao perceber isso, eu pude perceber que encher a terra é um princípio, é uma ordem de Deus. Porque esse encher a terra não tem a ver exatamente com ter filhos, porque ter filhos, o Senhor já havia dito: frutificai. Aumentar a prole, crescer, onde os filhos teriam filhos, os netos teriam filhos, os bisnetos teriam filhos, e assim a sociedade cresceria, a humanidade cresceria. Trata-se de multiplicação, mas quando trata de encher a terra, fala de essa humanidade multiplicada, ocupe realmente cada espaço, não apenas no sentido físico, mas no sentido de conduta, de propósito, sabe? E aqui ele vai dizer que nós devemos ser considerados simples servos de Cristo, mas encarregados dos mistérios de Deus, de explicar os mistérios. E um dos mistérios que eu entendo que o Senhor me clareou o coração é que encher a terra tem a ver com ocupar os espaços. Então, esse é o texto de 1 Coríntios 4, 1 e 2. Ainda quero ler Provérbios 28, versículo 20. Diz assim: a pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Ainda Lucas 16, versículo 11, diz assim: e se vocês não são confiáveis ao lidar com riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Quando se trata de economia, o que vem ao seu coração? Talvez você que está me vendo, você que está me ouvindo, talvez você seja alguém formado na área de economia. Talvez você que não seja formado em área de economia. Quando se trata de economia, pensa-se em quê? Pensa-se em que sentido? Porque toda a vida eu entendi que uma pessoa econômica é uma pessoa que guarda dinheiro. Era isso que eu tinha em mente: guarda dinheiro, que junta dinheiro, que não nem usufrui do dinheiro, mas guarda. É uma pessoa econômica. Ou quando se trata de algo econômico. Na minha cidade havia um supermercado chamado Econômico. A ideia de que se você fosse lá, você ia comprar mais com menos. Talvez seja essa a ideia. Então, quando se trata
de economia, talvez o fator principal da economia é dinheiro. Quando você fala da economia do país, a gente pensa em quê? Como está a economia do país? O que a gente pensa em economia? A gente pensa em tesouro do país, a gente pensa em salários, uma série de outras coisas. Então eu gostaria de pensar com você, quando se trata de economia e pensa-se em guardar dinheiro, eu diria que essa não é realmente, não é exatamente uma coisa que está errado pensar assim, mas também falar em economia e pensar em guardar dinheiro, não necessariamente. Eu gostaria de pensar com você também que economia é a administração do que nos foi confiado. Economia trata exatamente de administrar o que me foi confiado. Olha só que coisa interessante. Existe um texto, talvez eu encontre ele por aqui. Ele vai dizer que Deus, que os céus são os céus do Senhor, mas que a terra Ele deu, Salmo 115, versículo 16, vai dizer assim, que a terra, que os céus são os céus do Senhor, mas que a terra Ele deu aos filhos dos homens. Olha só, quando o Senhor cria o homem e a mulher, Ele diz, você precisa sujeitar a terra. Você precisa, a Bíblia diz que Deus criou o homem para cuidar da terra, cuidar das coisas criadas por Ele. Ou seja, Ele estaria administrando aquilo que foi confiado. Deus deu a ele para administrar. É interessante que quando Adão peca, Deus vai dizer para ele que a terra se tornou amaldiçoada por causa dele, porque ele era o responsável. Deus havia confiado a terra criada ao homem, ao ser humano. Então, quando ele trata de que a terra foi dada aos filhos dos homens, ou seja, Deus confiou, porque o Salmo, me parece que 24 vai dizer assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24. Eu costumo falar para a minha comunidade aqui, que às vezes eu cito um texto e digo, é isso mesmo que está aí, me ajuda aí, né? É isso mesmo. Salmo 24, versículo 1 vai dizer, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é dele. Partindo do princípio de que tudo é de Deus, e eu estou aqui utilizando algo que é de Deus, que foi criado, né? Ou por exemplo, tudo que a gente está usando é oriundo, é derivado de algo que Deus criou. E Ele então, Ele confia isso a nós. Então, economia tem a ver com a administração daquilo que foi confiado. Olha só o que diz o significado aqui. A palavra economia deriva do grego oikonomia, que são duas palavras, oikos, que quer dizer casa, moradia, e nomos, que quer dizer organização, distribuição, administração. Deriva também do latim oeconomia, que quer dizer disposição, ordem, arranjo, colocar em ordem. Economia tem a ver com essas coisas, tem a ver com administração, tem a ver com ordem, tem a ver com colocar cada coisa no seu lugar, tem a ver com administrar bem aquilo que nos foi confiado. Economia então tem a ver com honrar ou desonrar a Deus, tem a ver com honra ou desonra a Deus. Então, quando a gente pensa
em economia, a gente precisa pensar que essa é uma área que nós precisamos nos despertar para esse fato. O dicionário, por exemplo, define mordomia, que é cuidar. Quando a Bíblia fala que nós somos encarregados do mistério de Deus, algumas versões vai dizer que nós somos mordomos, administradores. Um mordomo é aquele que cuida da despensa do seu senhor. E a Bíblia diz que cada dispenseiro, lá no texto mais tradicional da Bíblia, vai dizer que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. E o dispenseiro é aquele que cuida da despensa, cuida, a casa está bem arrumada, a cozinha está bonita, a mesa do almoço ou do jantar está linda, mas ninguém sabe, quem está sentado ali muitas vezes não sabe da onde veio, está lá na despensa, mas lá na despensa o alimento está tudo cru. Então tira da despensa e prepara tudo. É o dispenseiro dos mistérios de Deus que tira da despensa e transforma aquilo em algo que possa ser consumido, possa alimentar. E aí vai dizer isso. Então o mordomo é essa pessoa que cuida da despensa, e o dicionário define mordomia como gerenciamento da propriedade de outra pessoa. Quando a Bíblia diz que nós somos mordomos, nós somos os oikônomos, nós estamos então cuidando, gerenciando a propriedade de alguém, e esse alguém é Deus. Quando se trata de economia, a igreja precisa não apenas influenciar essa área, mas os membros da igreja de Cristo precisam ser exemplo de gerenciamento, exemplo de administração, de mordomia. E isso é algo que nós podemos perceber que a gente falha muito nisso. Boa parte de nós está com problemas nessa área, porque não administramos muito bem. Mas não é só dinheiro, não é só dinheiro. Às vezes você tem algo que você sabe que Deus te deu, mas você não cuida direito, você não trata bem. Então a economia de Deus vai além de dinheiro. É por isso que a Bíblia vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Se é para você ajuntar tesouro, então que não seja dinheiro terreno, mas que seja tesouros no céu. Isso é interessante. Então, na verdade, quando se trata de gerenciamento da propriedade de outra pessoa, essa pode ser uma definição suficientemente precisa para a maioria do seu uso, mas a palavra mordomia é a tradução da palavra grega oikonomia, que se relaciona principalmente ao gerenciamento financeiro de uma casa. O termo é uma combinação, como já diz aqui, oikos, casa, nomos, que é a questão da administração, da organização, de colocar as coisas de forma dentro de uma lei, de um princípio. E nós precisamos entender isso. Economia tem a ver com a administração de tudo, não apenas de dinheiro. Então é preciso que a gente tenha isso no coração. A igreja precisa escute isso que o Senhor acaba de trazer ao meu espírito. A igreja precisa ser parâmetro. A igreja precisa ser uma medida para a sociedade. É interessante que Paulo diz para Timóteo o seguinte: ser exemplo para os fiéis, no trato, na palavra, no procedimento, enfim, no amor, na conduta. É preciso que a gente entenda isso. Quando se trata de economia,
O que a igreja precisa ensinar? O que a igreja pode ensinar? A igreja é sal da terra e luz do mundo, e ela precisa influenciar a área da economia, como a verdadeiramente economia, significando a administração, o cuidado, o tratamento com as coisas que Deus nos confiou. A nossa família está listada na economia de Deus, foi algo que Ele confiou a nós e nós precisamos administrar bem. O nosso carro, a nossa casa, a gente precisa cuidar disso. Deus nos confiou esse templo e nós precisamos cuidar dele. Deus te confiou condições para ter a roupa que você tem, então veja bem que tipo de roupa você vai comprar. Deus confiou a você uma televisão, então cuide para o que você vai ver nela. Administrar bem, inclusive o dinheiro que o Senhor confia a nós, o nosso salário. Quanto que nós falhamos nisso? Quanto que nós precisamos melhorar? Quantos servos de Deus endividados? Quantos servos de Deus descontrolados financeiramente? Quantas vezes nós sofremos com isso porque nós não administramos bem, porque parece que a gente entende que essas coisas não foi Deus confiando a nós, mas nós trabalhamos e conseguimos. Claro que nós trabalhamos e conseguimos, mas quem foi que deu a saúde para isso? Outra coisa é isso, a Bíblia diz que o nosso corpo, por exemplo, é o templo do Espírito Santo. Como é que a gente está administrando isso? A Bíblia diz que com o Espírito nós adoramos a Deus. Como é que a gente está administrando isso? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos enche de dons espirituais. Como é que a gente está administrando essa questão? É preciso que a gente entenda que economia tem a ver com a administração de tudo. Não que o Senhor nos deu, porque tudo é dele. Quando trata de dar, Deus deu para nós, significa Deus confiou a nós para que nós tratemos isso com a economia correta. Quando se trata de que a Bíblia vai dizer que Deus nos deu, Ele está demonstrando claramente que Ele confiou para administrar. Eu quero ler um texto com você. Primeiro Crônicas 29. Eu quero ler do verso 10 ao verso 14. Olha o que diz. Eu amo esse texto, como amo todo o texto bíblico, mas eu amo esse texto aqui de uma forma muito especial, porque trata exatamente do que estamos falando. Por isso Davi louvou o Senhor na presença de toda a congregação e disse, vamos ver o que Davi disse. Ele disse: bendito és tu, Senhor, Deus nosso, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Olha isso, teu é tudo que há no céu e na terra, e a gente ainda bate no peito e diz: isso aqui é meu. Sabe uma coisa? Vou abrir um parênteses aqui e dizer para você que é a igreja do Senhor. Quantas vezes você já disse sim, é a minha igreja? Eu descobri então que o pastor, por exemplo, não é dono das ovelhas, ele é o administrador, ele que cuida, ele é o mordomo, mas o dono das ovelhas é o Pai.
o dono das ovelhas. Pastor não tem ovelha, pastor cuida de ovelhas, pastor alimenta ovelhas, pastor corrige a ovelha, mas pastor não é dono de ovelha. Dono de ovelha é o dono de tudo. Também não tenho igreja, não tem essa de igreja do pastor Amarildo. A igreja de Jesus, ele diz assim: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não a igreja do pastor fulano de tal. E a gente precisa entender isso. Agora olha o que Davi diz. Davi diz assim: porque teu é tudo o que há nos céus e na terra, teu é, Senhor, teu é, Senhor, o reino. Tu te exaltaste sobre todos como chefe. Olha mais, verso 12: riquezas e glória vêm de diante de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Agora eu gosto dessa declaração, olha isso, ele faz dizer assim: porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Falar de economia nesse aspecto é extremamente importante para que a igreja entenda o porquê a igreja precisa adentrar a essas áreas de influência e desmistificar sobre o fato de o que é e o que não é, o que verdadeiramente é economia. A economia é algo que é confiado. É impossível servir a Deus e ao dinheiro, disse Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Deus quer que o seu povo seja abençoado, irmãos. Glória a Deus por isso. Deus deseja que o seu povo seja abençoado. Ele disse para os seus filhos, seus servos, que se formos fiel no pouco, sobre o muito o Senhor nos coloca. Deus deseja que o seu povo seja abençoado, mas o dinheiro nunca pode estar à frente do Senhor, no lugar do Senhor, ou substituir o Senhor. De igual modo, precisamos de dinheiro para evangelizar, incluindo os meios tecnológicos. Nós precisamos, mas jamais nós podemos deixar que o dinheiro esteja à frente ou acima ou no lugar de Deus. Jesus sabia que se torna difícil servir a Deus quando somos abençoados materialmente falando. Jesus sabia disso, que é difícil servir a Deus quando somos abençoados financeiramente, materialmente falando. Mas Deus quer que o seu povo seja bem sucedido no mundo dos negócios e sejam missionários onde quer que estejam. O problema não é o dinheiro, mas se este é mais importante para nós do que Deus, se o dinheiro, o problema não é o dinheiro, o problema é se o dinheiro é mais importante para nós do que Deus. Lucas 18,
Lucas capítulo 18, versículo 18 ao versículo 25 diz assim: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, reparte entre os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Parece que quem tem riqueza não precisa de milagre. Parece que quem tem riqueza não precisa de orar na hora do aperto. Por isso que é complicado. O problema não é dinheiro, o problema é quando o dinheiro se torna o nosso Deus. Deus nos testará nisso e poderá pedir para darmos tudo o que temos. A economia está intrinsecamente ligada à família, à religião, à educação, às artes, à mídia, ao governo, está enfim ligada a todas as áreas da sociedade. Como é bom que a gente se lembre que todas as áreas da sociedade, das áreas de influência da sociedade, de alguma maneira estão interligadas. Porque trata-se do ser humano e os espaços que existem na sociedade. A verdade é que precisamos de cristãos chamados ao campo da ciência e da tecnologia, os quais são bases fortes da economia no nosso país e nesse mundo odierno, ou nesse mundo moderno. Entendendo como seus campos missionários. É preciso que a gente entenda que em qualquer área que a gente for aqui citar essas questões, é importante lembrar que a economia, ela é algo que Deus confiou a nós para administrar. Não significa que é só dinheiro. Na verdade é tudo. Faça tudo para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sabe por quê? Porque tudo veio dele. Tudo veio para um propósito que tem relação com ele. E todas as coisas se voltarão, se convergirão a ele. Eu gosto de pensar nisso como origem, propósito e destino. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que a unção de Deus esteja sobre a sua vida, minha amada irmã e irmão, e que nós possamos, como igreja do Senhor, entender a relevância de adentrarmos a essas áreas de influência e influenciá-las para a glória de Deus. Que Deus abençoe, e nós estamos parando por aqui nessa ministração, e amanhã, se Deus quiser, voltaremos com mais uma ministração sobre um outro tema da nossa série. Se Deus permitir, nesse domingo nós estaremos encerrando a nossa série, de um domingo ao outro. Que o Senhor em Cristo te abençoe,
e que nesse tempo, nessa série, você possa ser grandemente edificado. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.